Beleza? E abra comigo no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 2. Quero ler do verso 1 ao verso 6. Diz assim o texto: Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem sei, calai-vos. Verso 6, nós encerramos a leitura. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. Pois bem, meus irmãos, esse texto que nós lemos é o texto que apresenta a elevação de Elias, a ascensão de Elias num redemoinho, ou melhor, ao céu num carro de fogo. Deus leva Eliseu, ou melhor, Elias, mas Eliseu, sabendo disso, não queria se apartar de Elias. Só que eu percebo aqui 4 lugares que Elias vai querendo despistar ali a presença de Eliseu, só que Eliseu dizendo: Eu não vou te deixar. Você está querendo desaparecer, eu vou contigo. Esses 4 lugares, quais são? Gilgal, no versículo de número 1. Betel, no versículo de número 2. Jericó, no versículo de número 4. E Jordão, no versículo de número 6. Nesses 4 lugares, Eliseu foi querendo despistar Eliseu, mas Eliseu dizendo: Eu não vou te deixar. Eu não vou te deixar. E Deus me deu uma mensagem em cima desses 4 lugares. 4 lugares. Quais os lugares? Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. E eu trago um tema em cima desses 4 lugares. Que tema é esse, pastor Eliel Messias? O tema é 4 escolas da vida. Vou repetir o tema da mensagem: 4 escolas da vida. Por quê, meus irmãos? Porque esses 4 lugares que Elias foi, tendo a companhia de Eliseu, lhe seguindo, nos trazem algumas lições que também nós passamos ou vivemos aqui na terra. Então, por isso, esses 4 lugares representam 4 fases, 4 momentos ou 4 escolas da nossa vida, que todos nós vamos passar. Então vamos lá. Gilgal significa
afastar. O que significa Gilgal, então, nessa mensagem? Significa, representa o primeiro amor. É aquele momento do afastamento das coisas do mundo. Você se lembra de quando você se converteu? Você se afastou do pecado, se afastou de uma porção de coisas que te afastava de Jesus. Nós negamos a nossa própria carne para poder se aproximar de Jesus. Renunciamos muitas coisas para ter a pessoa de Jesus morando em nós. Então o Gilgal representa um recomeço, representa uma nova etapa da nossa vida, representa uma nova fase. Então Gilgal representa tudo isso. E Betel? Betel representa uma preparação. Por quê? Betel significa casa de Deus. Casa de Deus. Quando você sai do mundo, se afasta do pecado, Gilgal, e você vem para Betel, casa de Deus, ali começa o período de preparação. O que nós vamos fazer na igreja? Nos alimentar da palavra de Deus, viver em harmonia e comunhão com os irmãos. Por quê? Para uma preparação, para que o mundo não nos engula, não nos engane, e para que não sejamos levados por vento de doutrina. Doutrinas essas falsas, heréticas, que nos afasta de Cristo. Agora, terceira escola da vida. Qual é a terceira escola da vida? A terceira escola é Jericó. E o que significa Jericó? Lugar de fragrância, lugar onde sai o óleo. E o que isso representa nessa mensagem? Representa para nós a unção. É aí, porque só recebe a unção quem já está preparado, quem já recomeçou. Também Jericó representa o lugar de milagre. Quando você sai do mundo, você abandona o pecado, o Gilgal, e vem para Betel, casa de Deus, você começa a receber os dons espirituais, porque você passou a ter uma experiência com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Ali começa a chegar os dons espirituais. Deus começa a revelar para você o que lá no mundo não revelava. Deus começa a descortinar muitas coisas que lá naquela vida passada a gente não podia receber de Deus. Então Jericó, além de ser o momento que nós recebemos uma graça da unção, de ser morada do Espírito Santo, o óleo na representatividade da pessoa do Espírito Santo, além de tudo vivemos Jericó como um milagre de Deus. Daqui a pouco eu vou passo a passo cada uma dessas escolas. Agora a quarta escola. Qual é a quarta escola? Jordão. E o que representa? Jordão significa descer. E o que representa para nós o Jordão na nossa vida? Representa para nós travessia, nova margem, nova fase. Olha que coisa boa, gente. Coisa boa. E eu quero falar sobre essas 4 escolas da vida para você. Talvez você esteja vivendo um momento, eu fiz esse momento introdutório para te dizer que não importa a fase que você esteja vivendo. Eu pergunto, que fase você está hoje? Gilgal, Betel, Jericó ou Jordão? Ah, pastor, eu nem sei que fase eu estou. Eu vou te ajudar a descobrir. Mas hoje você sai daqui abençoado pelo poder da palavra de Deus. No momento que nós estamos na primeira escola, como Gabriel, que está começando agora a fase do Gilgal. Para você, Gabriel, é a fase do Gilgal, é um recomeço, vida nova.
deixando muitas coisas lá atrás. Essa é a fase do recomeço, é o primeiro estágio na vida do cristão. Gilgal foi o primeiro acampamento do povo de Israel. Gilgal também foi a primeira escola da nova geração de Israel, foi Gilgal. Gilgal também foi onde Josué, no capítulo 5, Josué 5, ele circuncidou o povo de Deus, separando e marcando o povo para uma nova fase. E foi em Gilgal também que nós aprendemos a deixar muitas coisas para trás. Olha aqui, você que está ouvindo esta palavra da parte de Deus, o Gilgal na sua vida representa recomeço. Talvez Deus esteja falando com um crente com tempo de crença. É tempo de você recomeçar, voltar na Gilgal da sua vida. Se for preciso recomeçar, recomece quantas vezes for necessário, porque nós achamos assim: eu não preciso recomeçar, eu não dou conta mais de recomeço. Tem muitas pessoas se suicidando, desistindo da vida, desistindo do chamado, desistindo da vocação, porque se intitula incapaz de recomeçar. E Jesus está dizendo para você: recomece na noite desse domingo, recomece na noite de hoje, não deixa para depois, porque o depois não nos pertence, não deixa para amanhã, porque o amanhã não nos pertence. E o que eu devo fazer, pastor? Recomece. Olha o momento que nós estamos vivendo, é um momento de recomeçar. Recomeçamos com o culto nos lares, coisa que já estava esquecido por algumas pessoas. Culto no lar, ninguém falava mais. Ninguém, não generalizando, mas em grande número, em grande percentual, nem se lembrava mais de culto em casa. Os filhos nem viam mais alguns pais pegar a Bíblia para um culto. Hoje estão vendo. Por quê? A situação nos obrigou a tal. Mas faça disso um novo recomeço. Viva uma Gilgal na sua vida. Ah, pastor, mas eu tenho 5 anos de crente, 10, 15, 20. Não tem problema. Recomece. Recomece. Vamos fazer desse momento um momento do pontapé inicial. Qual é o problema? Não vemos nenhum problema em recomeçar quantas vezes for necessário. Como a irmã Eliane, minha esposa, acabou de colocar, quantas vezes for necessário, recomece. Fala com Jesus: Jesus, se for preciso eu voltar para minha Gilgal e recomeçar a orar. Talvez você nem estava orando mais, nem estava jejuando mais, nem estava mais consagrando sua vida a Deus. Quanto tempo faz que você não tem essa intimidade com Deus? Quanto tempo faz que você não lê um capítulo da Bíblia por dia? Quantas vezes que você não pega o teu aparelho de celular e manda uma mensagem para alguém simplesmente para dizer: olha, Jesus te ama e eu também. Quanto tempo que a gente não liga para alguém para dizer: estou com saudade de você. Sabe por que eu estou com saudade? Porque o Espírito Santo tem saudade de você também. Recomece. Volte para a tua Gilgal no dia de hoje, na noite de hoje, na tarde de hoje, seja que horário que você vai assistir essa transmissão. A segunda escola da vida é a Betel, significa a casa de Deus. Talvez eu esteja pregando para alguém que já passou da fase do recomeço, já recomeçou e está na casa de Deus, está na Betel. E o que representa Betel para nós? Preparação. Se você está dentro da casa de Deus, e Deus está fazendo com que você ouça essa palavra hoje, é um momento de uma preparação. Betel era o centro, representava o centro da adoração mais importante de Israel. Betel
Foi onde Jacó teve aquele primeiro encontro com Deus em Gênesis 28, lembra? Lá em Gênesis 28, Jacó teve um encontro com Deus. Onde? Em Betel. E lá ele teve aquele encontro com Deus, onde ele via os anjos subindo e descendo por uma escada. Subia e descia. Por que subia primeiro e descia depois, sendo que os anjos são de lá? Não seria o contrário, descer para depois subir? Eu já falei isso para algumas pessoas. Eles subiam porque antes de descer alguma coisa de lá, precisa subir alguma coisa daqui. E o que você tem feito subir para Deus? Tem subido sua adoração? Tem subido o teu louvor? Tem subido tua devoção? O teu culto tem subido para Deus? Tem subido? Se tem, se a tua resposta é sim, deixa eu profetizar na tua vida. Eu profetizo que vai descer bênçãos sobrenaturais na sua casa, na sua vida, diz o Senhor. E Betel foi onde Deus ordenou para que Jacó voltasse a renovar a sua aliança, já lá em Gênesis 35. Foi em Betel que Deus falou para Jacó: volte a renovar, lá no capítulo 35, e ele voltou. Era em Betel também, olha aqui, Deus está falando com você, foi em Betel também que Deus via o seu povo indo para lá, não com a mão vazia. Sabe o que representa Betel? A casa de Deus, é o que significa. Você vê hoje tanta gente indo com a mão vazia para a casa de Deus, e aqui eu nem estou falando de financeiro, de donativo, de coisa material, eu estou falando em todas as áreas. Quantas vezes a gente vai na casa de Deus de mão vazia, não leva nada, às vezes até leva, mas sabe o que muita gente tem levado? Inimizade, palavras negativas, profecias contrárias, inimizade mesmo, ao ponto de dizer: não gostei de ter vindo porque eu vi fulana de tal, não estou feliz porque eu vi aquele irmão, não queria ter encontrado com essa pessoa. Quantas pessoas indo para a casa de Deus com coisas erradas nas mãos, quando não, vão com as mãos vazias. E lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, e no verso 3, você que está anotando, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, verso 3, diz que todas as vezes que o povo subia a Betel, eles não iam com as suas mãos vazias. Às vezes, sabe o que a pessoa leva? O que o irmão Rafael está dizendo aqui: as pessoas têm levado pedra para jogar no seu vizinho, no seu irmão. Gente, quando Deus falava no meu coração nessa palavra, quantas pessoas levando coisas erradas na casa de Deus, ou às vezes leva aquele pensamento: vou ver o que vai acontecer, vou ver no que vai dar isso aqui. Eu quero ver, quem vai pregar? Fulano. Eu quero ver o que vai acontecer, quero ver o que vai dar. Meus irmãos, em nome de Jesus, tenha motivações corretas. Quando você for para a casa de Deus e você não tiver nada para levar, leve glória a Deus, leve aleluia, leve amor, leve amizade, leve cumplicidade, leve coisas boas e positivas. Não leve coisas que vai ofender o teu irmão. Por que a gente vê pessoas frustradas hoje em dia? Porque estão indo para Betel, até vão para a casa de Deus, mas têm ido primeiro, estão indo com motivações erradas e levando coisas erradas. Porque um crente que vai com a motivação certa, ele não liga se é fulano ou ciclano que está cantando ou pregando, ele adora. Pessoas que levam
coisa certa, ele não ofende ninguém, ele não magoa ninguém, ele não machuca ninguém, porque na mão dele não tem pedra. Como a irmã Ingrid acabou de colocar aqui, que nós possamos levar coisas boas. Depois de tudo isso, usar esse momento, como a irmã acabou de colocar, depois que passar tudo isso, que a gente leve para Betel louvores, que adore o nome do Senhor, que a gente leva mais amor, mais amizade, mais companheirismo, né, irmão Zé Ricardo? Que a gente leve mais positividade. Eu poderia ficar aqui a noite toda pregando sobre Betel, porque é a casa de Deus. Talvez seja a escola que mais representa o número maior de pessoas que está conosco aqui. Que eu estou pregando para muitos crentes aqui. Eu estou ministrando para muitas pessoas que têm até mais tempo de crente do que eu. Mas o que nós temos levado para Betel? Eu estava pensando, meus irmãos, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa, eu estava pensando quantas vezes eu saio de casa com a minha mão cheia de coisas que não condiz para o lugar que eu estou indo, que é a Betel de Deus. Terceira lição, terceira escola. Qual é a terceira escola? Jericó. Jericó, está no versículo de número 4 que nós lemos. O que significa Jericó? Lugar de fragrância, o lugar da unção, o lugar do óleo. Eu quero profetizar essa escola na sua vida. Eu quero profetizar. Por quê? Porque esse é o momento que Deus muda de nível algumas pessoas. Como o Vanderlei falou aqui, se nós não conseguir levar tudo, que nós temos que levar pelo menos o respeito. Bem colocado, Vanderlei. Bem colocado. Por quê? Só depois do respeito, das coisas boas, positivas que a gente levar, é que a gente vai conseguir viver uma Jericó de unção, cheio de graça. Agora, sabe por que você vai na igreja e você vê pessoas amarguradas, reclamando de tudo, não sentindo o poder do Espírito Santo de Deus? Às vezes não é porque o coração está fechado, não, é porque está indo levar coisas erradas. Quando leva coisa boa, ele vai viver uma Jericó mudada. Eu quero profetizar isso na sua vida. Eu profetizo que o bálsamo, a unção do Espírito Santo de Deus vai descer como uma Jericó na sua casa. Como eu já estou recebendo a autoridade aqui de Deus, eu quero profetizar que durante esse período de quarentena, Deus está trazendo dons espirituais que você nunca viveu. Deus está trazendo para a tua vida. Você pode receber esta palavra profética? Eu estou profetizando cheio de Deus, que Deus está descendo para você novos dons, experiências novas, coisas novas que vão abrir portas novas para a tua vida. Eu estou recebendo essa autoridade de Deus aqui para profetizar. O que representa Jericó? Jericó representa um lugar de estratégia. Lembra que as muralhas de Jericó caíram? Então Jericó representa um novo nível. Você pode pegar essa palavra? Jericó representa para você aqui um lugar de estratégia. Pastor, eu estou ouvindo esse culto, ouvindo essa mensagem, até agora não entendi o que Deus está falando diretamente para mim. Talvez Deus fale agora. Você está vivendo uma Jericó. E hoje, Deus te dá estratégias para que você vença e passe glorificando a Deus por essa Jericó. Você pega essa palavra? Jericó representa lugar de estratégia. E como eu estou pregando uma palavra de cunho profético, eu preciso sempre fazer menção da profecia de Deus e dizer para você que eu posso, não é triunfalismo, não é nada ligado ao que eu posso fazer. Não, eu não posso fazer nada. Mas Deus, através da sua palavra, Ele está dizendo:
eu represento hoje uma Jericó na sua vida. E o que representa para mim, pastor? Representa lugar de estratégias. Recebo estratégia para vencer a pandemia, recebo estratégia para vencer a quarentena, recebo estratégia para vencer a crise no Brasil, recebo estratégia para vencer a crise no mundo, recebo estratégia para vencer a demissão que aconteceu na empresa que você trabalhava, recebo estratégia para administrar o pouco dinheiro que está entrando, recebo estratégia para poder administrar a tua casa, recebo estratégia para poder administrar teus filhos, recebo estratégia para administrar teu dinheiro, receba estratégia para administrar os teus medos, receba estratégia, Deus está dando, receba estratégia para viver em paz com todos e com tudo. Recebe essa palavra de Deus? Em qual escola que você está vivendo? Você lembra que em Jericó também Deus abriu ali a salvação para uma família, a família de Raabe? Quem lembra disso? Foi lá, uma prostituta, aos olhos da sociedade. O que representava Raabe? Representava uma podridão perante alguns. Para olhos humanos, ela não prestava para nada, mas para Deus ela foi um recomeço. Pastor, mas eu não me encaixo com a vida de Raabe. Mas talvez você, aos olhos de muitas pessoas, até dentro da tua família, você não representa recomeço para ninguém. As pessoas não acreditam em você. Deus está dizendo assim, ó, fica tranquilo, porque hoje eu quero mudar de estratégia na sua vida. Hoje, sabe qual que é a estratégia que Deus está tocando no meu coração aqui? Diga para a minha igreja, Jesus está dizendo, diga para o meu povo que está participando desse culto, esse povo que está me ouvindo, diga para esse povo mudar a estratégia. Que estratégia? Para de reclamar, para de dizer que não vai dar certo, para de dizer que você tentou de todas as formas, para de dizer que eu não vou conseguir. Diga positivamente, eu vou conseguir. Eu estou vivendo uma Jericó, uma mudança de estratégia. Quando vir a palavra, não vai dar, você muda e diz, vai dar. Eu profetizo como lá o profeta Ezequiel profetizou no capítulo 37. Profetiza sobre estes ossos, ó meu filho. Quando Ezequiel profetizou, um exército grande e numeroso se levantou e se colocou de pé. Enquanto você ficar falando não vai dar certo, as coisas não vai dar mesmo. Você precisa parar de reclamar. Enquanto você estiver falando assim, eu sou assim, eu não vou mudar, eu nasci assim. A pessoa usa aquele ditado do mundo, pau que nasce torto nunca se endireita. Endireita sim, se for na mão do carpinteiro de Nazaré, ele dá um jeito, ele muda, ele molda. E eu estou dizendo, o carpinteiro de Nazaré é Jesus Cristo, e ele está dizendo que ele muda a situação. Irmã Elisete, irmão Manu, ele muda a situação para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Mas você precisa parar de ser negativo. Quantas pessoas negativas? Pastor, o senhor está pregando aí, mas eu não vejo nenhuma luz no fim do túnel. Você não vê porque está com o olho fechado. Porque quando você abrir os teus olhos para a palavra de Deus, você vai ver que Deus nunca perdeu o controle. Qual é a fase que você está vivendo? Gilgal, um recomeço? Betel, a casa de Deus, a preparação? Ou você está vivendo uma Jericó, mudança de estratégia? Muda a sua estratégia. Comece a fazer diferente. E a quarta escola que nós citamos. Que quarta é, pastor? Jordão. O que significa Jordão? Você lembra que eu já disse? Significa descer. É isso que significa o Jordão. Talvez você esteja vivendo essa fase. Você já reparou que no Jordão o Mar Vermelho abriu-se uma única vez, lembra? Foi naquela vez que Moisés ergueu o cajado e Deus abriu o Mar Vermelho, o povo de Israel passou em terra seca, mas o povo de Faraó, os egípcios,
morrer afogado ali, mas uma única vez abriu o Mar Vermelho, biblicamente falando. Porém, o Jordão, ele abriu pelo menos 3 vezes na Bíblia. Vou te passar o texto para você marcar aí. Josué capítulo 3, do 1 ao 17. Marca aí. Segundo livro dos Reis, 2 e 8. E segundo livro dos Reis, 2 e 14. Pelo menos 3 vezes o Rio Jordão se abriu. E você está dizendo aí, que fase que eu estou vivendo? Que momento é esse? Às vezes é o momento do Jordão. Você precisa descer. Descer para quê? Para ser pisado por alguém? Não. É descer para subir depois. Lembra de Jeremias 18? O capítulo mais conhecido do livro do profeta Jeremias? O que diz o texto? O que diz a Bíblia? Deus falou com Jeremias o que? Desce à casa do oleiro. Só depois que Jeremias desceu é que ele subiu transformado, mudado, com a palavra diferente. Então o Jordão significa descer. Tem hora na vida que a gente vai precisar descer. Descer do pedestal, descer do orgulho, descer da mágoa, descer da ira, descer do rancor, descer das brigas, das concupiscências, descer da inimizade, descer da rebeldia. Não adianta a gente querer subir se a gente não aprender a descer. Então, em qual escola que você está vivendo? Eu estou pregando aqui sobre 4 escolas da vida. A primeira, Gilgal, representa recomeço. A segunda, Betel, representa a preparação, a casa de Deus. A terceira, Jericó, representa a mudança de estratégias. Nos transformarmos em morada do Espírito Santo, bálsamo, a fragrância. É nessa fase que a muralha cai. É nessa fase que os desacreditados como Raabe passam a receber um milagre extraordinário. E a última escola dentro dessa mensagem, o Jordão. Como eu disse, pelo menos 3 vezes Deus abriu as águas do Jordão. O que isso representa? Que se for preciso, Deus abre novamente as águas do Jordão, na representatividade da palavra, para que você passe em pé seco, a tua família também, mas será um momento de você aprender a descer, para que você suba, glorificando o nome do Senhor. Tem hora que a gente precisa descer de muita coisa. Agora, o que eu preciso descer? Faça uma autoanálise, eu vou fazer em mim mesmo. O que eu preciso descer na vida? Às vezes eu preciso descer de tanta coisa, meus irmãos. Eu preciso descer de tanta coisa. Eu fico só querendo, Senhor, que os céus desçam sobre mim, que a tua glória se manifeste. Mas espera aí, eu vou descer quando? Eu preciso descer de alguma coisa. Então o Jordão foi ali no capítulo 3 de Josué, no verso 4, que as águas se abriram. Também no segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 8, se abriu de novo o Jordão. No capítulo 2 também, do segundo livro dos Reis, verso 14, se abriu de novo as águas do Jordão. Foi no Jordão que Naamã, lembra aquele general de guerra, aquele general sírio, ele foi restaurado da sua doença, da lepra. Então, pastor, ele é o Messias. O que representa o Jordão para mim agora? Representa uma mudança de fase. As águas se abrem para você sair de uma margem e atravessar e viver uma outra. Pastor, será que isso representa mudança de fase na minha vida? Sim, pode representar hoje uma mudança de nível. Mas como que eu vou mudar de nível, pastor? Descendo de alguma coisa. Desça da ira, desça do rancor, desça da negatividade. Pelo amor de Deus, gente, eu vejo tanta coisa durante essa pandemia, durante essa quarentena. Nada vai dar certo, pastor. Eu tenho minhas dúvidas com relação a algumas coisas também. Pode não melhorar em tudo aquilo que eu planejo ou penso,
Mas para de ser negativo em todas as áreas. Ah, a política não vai dar certo mais. Ah, as empresas vão todas falir. Ah, o comércio vai falir todo ele. Ah, não vai dar nada certo. Pelo amor de Deus, viva uma nova margem. Talvez Deus esteja chacoalhando a tua igreja para viver um recomeço, uma nova Gilgal, e porque é uma nova Betel, e porque é um novo Jericó, e porque é um novo Jordão. Jesus está dizendo: viva uma nova fase, mas desça da negatividade, desça dessa fase de só reclamar. Pelo amor de Deus, a gente abre celular, Ederson, é só reclamação, é só briga por nada. Jesus está dizendo: cuidado, desça para você subir. O Rafael colocou: estamos num período que devemos parar de reclamar e ter fé que o Jordão vai se abrir novamente. Olha que palavra tremenda. Obrigado, Rafael, por me ajudar. Nós vivemos esse momento que todo mundo está desacreditado de alguma coisa. Não está na hora da gente, como igreja, acreditar em alguma coisa também? Pastor, mas eu vou acreditar em quê? Acredite que Deus é soberano e tem o controle de tudo. Foi aqui no Jordão também que João Batista batizou e foi batizado por Jesus. Ele batizou Jesus e foi batizado. Ou seja, começou o ministério de Jesus ali. Talvez findando de João Batista e começando o de Jesus. Ou seja, nova fase, novo momento. Deixa eu profetizar na tua vida. Essa quarentena não vai destruir nem a tua casa, nem a tua família, nem teu ministério. Mas eu creio em nome de Jesus que será o viver uma nova fase. Você crê nessa palavra? Você crê que Deus está trabalhando uma nova fase? E eu não estou nem aqui dizendo que será uma nova fase de brilhantismo, uma nova fase sem problema, uma nova fase sem luta. Pelo amor de Deus, a igreja de Cristo sempre foi perseguida, nós fazemos parte dela, coletivamente representamos a igreja, o corpo de Cristo, então nós vamos ser perseguidos, mas nem perseguição, nem luta, nem adversidade, nada disso nos deixará negativo a ponto de não acreditar que Ele, Jesus, pode nos fazer viver uma nova fase. Agora, vivendo essas escolas da vida, o que essa escola representa na sua vida? Que fase que você está vivendo? O Jordão representa também a manifestação do Espírito Santo. Lembra quando Jesus saiu das águas do Jordão? A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Então ali se manifestou a Trindade, que não tem esse termo na Bíblia, mas ali a representatividade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso nós cremos na Trindade, três pessoas distintas, mas com os mesmos poderes e atributos. O Filho saindo da água do batismo, o Pai ecoando do céu dizendo: este é o meu Filho amado, a quem eu tenho prazer, e o Espírito Santo descendo sobre ele. Então o Jordão representa uma nova fase, a fase de você ser cheio do Espírito Santo. Você pode crer nessa palavra, como alguns irmãos estão crendo conosco aqui? Talvez Deus está usando esse momento de adversidade para fazer você viver uma nova experiência com a pessoa do Espírito Santo. Aí a pessoa fica na rede social reclamando, nas lives reclamando. Não! Às vezes você vai sair melhorado dessa quarentena, você vai sair mais íntimo do Espírito Santo. Esse Jordão vai representar para você mais intimidade com a pessoa do Espírito Santo, mais intimidade com a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais intimidade com o próprio Criador. Deixa eu profetizar na tua vida. Deus vai preparar para você, como já está preparando, uma nova margem. Permita descer o Jordão para subir melhorado. Agora vamos lá. O que representa mais
esse Jordão para a minha vida, para a sua vida, é um lugar de experiência com Deus. Oh glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, meus irmãos. Eu profetizo na tua vida que você vai viver uma experiência inexplicável com Deus. E isso também se aplica a coisas que muita gente talvez nem vai entender. Mas como essa palavra é uma palavra de cunho profético, eu preciso ficar crendo, me ater na profecia desta palavra, que independentemente se for Gilgal, o recomeço, se for Betel, a preparação, a casa de Deus, independentemente se for a Jericó, o momento que muitos vê milagre e você não vê, mas existe um Jordão, um lugar de experiência com Deus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo, assim como está lá em Provérbios 4,18, posso ler esse texto com você? Provérbio 4,18, olha o que diz esse texto. Texto maravilhoso, diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olha que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Tem muita gente conosco aí, né? Muita gente, o Jonas, Samuel, né? O Manu está dizendo, será que a pandemia não é um propósito para um recomeço? Ele fez uma pergunta aqui, a Eliane mostrou para mim, Manu, pode ser isso sim, eu acredito. Eu acredito nisso, viu, Manu? Eu acredito que Deus está usando, Ele tem o controle de todas as coisas. Eu já pensei muito nisso, e eu vou falar o que eu creio. Eu creio que haverá um recomeço para a igreja de Cristo na terra depois de tudo isso que nós estamos vivendo. Mas para que se cumpra esse versículo de número 18, do capítulo 4 de Provérbios, para que a vereda do justo seja como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser perfeito, nós precisamos crer que Deus está no controle de todas as coisas. Eu concluo dizendo assim, tire proveito. Que proveito você tem tirado da quarentena? Será que você tem orado mais? Ou a Netflix tem visto mais você? Não é errado, pelo amor de Deus. Diga-se de passagem, você reunir a família para ver um bom filme, uma boa série, reunir todos ali para uma pizza, chama o pastor, não é pecado. Não tem problema nenhum. Mas que proveito você tem tirado no mundo espiritual dessa quarentena, dessa crise global? Então, olha a conclusão que eu trago dessa palavra, dessa escola da vida. Tire proveito de cada estágio da sua vida. Tire proveito. Viva intensamente esse momento, seja Gilgal, seja Betel, seja Jericó ou seja o Jordão. Viva intensamente com Deus uma experiência espiritual, para que lá na frente, você não se vê prostrado diante de tudo que